Como falado no intervalo anterior, vamos repercutir a ida do presidente Lula à reunião da ONU, isso que acontece nos Estados Unidos. E o presidente já está em Nova York. E a apuração é que, em Nova York, os americanos estão impressionados com o presidente Lula. Impressionados em que sentido? Nas reuniões bilaterais, nos encontros com empresários e aí gente do ramo internacional, do ramo global, de empresas top globais como o Google, as petroleiras da Arábia Saudita, já enxergaram no presidente Lula uma característica peculiar, uma capacidade de quê? De aglutinação, de união, de reconstrução. E aí, o que a gente falava no bloco anterior se encaixa dentro desse processo. A reaproximação dele e a parceria firmada com o vice Geraldo Alckmin. Mas mais do que isso, um governo que abarca políticos antagonistas, inclusive em processos eleitorais passados. A união com o Congresso Nacional, a partir da aprovação das matérias importantes para o país, mesmo com uma eleição onde o presidente não fez a maioria da bancada na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, com o seu poder de aglutinação, de união, conseguiu aprovar medidas importantes, especialmente na área econômica, que é o que interessa aos investidores de fora do Brasil, aos investidores mundiais, às grandes empresas do mundo. E aí, Osmando, a comparação com Joe Biden é inevitável, porque nos Estados Unidos, Joe Biden ainda não conseguiu fazer isso, mesmo tendo um governo, inclusive, mais adiantado do que o do presidente Lula. Permanece uma divisão muito clara na sociedade e o trumpismo ainda muito forte, barrando esta união necessária. Os investidores querem um ambiente de segurança para poder investir. O Brasil já está avançando. E aí eu trago esse aspecto e você complementa, inclusive, com as informações deste encontro de Biden com Lula. O presidente americano tem muito a ouvir, em especial sobre união e reconstrução com o presidente Lula. E os dois terão uma pauta em comum que diz respeito a esse olhar aos trabalhadores no mundo. Osmando? Exatamente, Ananias. A Cíntia lembrou essa característica dessa sintonia que existe entre o Alckmin e o presidente Lula, e lembrou exatamente um sinal de apoio que ele manifesta na questão ambiental no momento em que o presidente Lula vai para essa reunião da Assembleia Geral da ONU e vai também para o encontro com vários presidentes, inclusive com o presidente Biden, sustentando exatamente a necessidade de que os países desenvolvidos precisam colocar dinheiro para fazer face à destruição que o planeta recebeu ao longo das décadas e essa destruição contribuiu para uma aceleração das temperaturas, para uma elevação, um desequilíbrio climático sem precedentes na história. É tanto que agora mesmo a gente está vendo catástrofes em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil, e agora mesmo o Inmetro emitiu 10 alertas de que 16 estados brasileiros entrarão em situação gravíssima a partir de amanhã por frio, chuva ou por calor excessivo. A capital do Pará deverá ser a capital mais quente, uma das duas mais quentes capitais do mundo. Então, o presidente Lula, antes de chegar a Nova York, ele passa por Cuba, onde participou do G77 mais Cuba, que é uma organização tipo G20, que reúne 134 países do mundo interessados e tentando se unir para encontrar equilíbrio, para encontrar desenvolvimento em questões econômicas, sociais, para a redução da desigualdade. Mas veja bem, lá em Cuba, o presidente Lula tem a coragem de condenar os Estados Unidos pelos bloqueios históricos que levam mais de 50 anos
estabelecidos logo depois da Segunda Guerra Mundial sobre Cuba, e isolando Cuba do desenvolvimento, impedindo que Cuba se desenvolva, levando pessoas ao desemprego, e ele teve a coragem de condenar os Estados Unidos pela atuação que tem tido em relação a Cuba. Este mesmo presidente que diz isso sobre os Estados Unidos vai na quarta-feira se encontrar com o presidente norte-americano, que é também candidato à reeleição, e vão os dois, pela primeira vez na história do mundo, vão dois dirigentes de duas potências democráticas mundiais lançar um documento em defesa dos trabalhadores mundiais. Por quê? Porque o trabalhismo no mundo tem sofrido reveses sequenciados. O advento de novas tecnologias, o egoísmo das superfortunas, uma série de desequilíbrios e de desrespeito humano e de desrespeito aos direitos trabalhistas dos trabalhadores mundiais tem trazido enormes consequências e enormes preocupações. E os dois vão juntos lançar um documento em favor dos sindicatos e em defesa dos direitos dos trabalhadores, de como os trabalhadores no mundo serão enxergados a partir de agora. Na questão ambiental, é bom dizer que o presidente já antecipa algumas coisas. Hoje mesmo, o ministro Haddad e a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, lançaram na Bolsa de Valores de São Paulo títulos verdes. O que é isso? São títulos para quê? Para ser vendidos na Bolsa de Valores de Nova York, para atrair investidores interessados no investimento no setor ambiental do Brasil. A reunião que o presidente Lula teve ontem à noite, neste domingo, em Nova York, a convite da Fiesp, organizado pelo José Gomes e pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, foi um sucesso assim absoluto. Extrapolou qualquer expectativa. Além de empresários, de um grande número de empresários brasileiros, um enorme número de empresários norte-americanos e de outros países, toda a cúpula, todos os dirigentes de todas as grandes big techs do mundo estavam lá presentes, o que significa que o mundo está dando as cartas na mão de Lula, acreditando no trabalho dele, aprovando o trabalho que ele tem feito, aprovando a liderança que ele tem, as bandeiras que ele tem levantado em favor do mundo, e é isso que nós vamos verificar na quarta-feira, e curiosos para saber de que trata realmente esse documento. Tá aí, como a gente tinha citado, esses grandes investidores, representantes dessas grandes empresas, querem investir num cenário de equilíbrio, onde tenha segurança. E o poder de união de Lula no Brasil, o que não está se vendo nos Estados Unidos ainda com Joe Biden, foi muito bem recebido nesse encontro. Lula vendeu união. E os investidores, não só americanos, mas do mundo em todo, gostaram, aprovaram.